Pão Nosso, um livro da coleção Fonte Viva, narrado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 71. Sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Jesus, Mateus 10:14. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparecesse da lição do Mestre estivesse destinado apenas ao gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Capítulo 72. Contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas 6:38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso, além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe se afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus,
a natureza igualmente te medirá. Capítulo 73. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses 2:6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe observaram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos, é necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Capítulo 74. Más palestras. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, 1 Coríntios 15:33. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre as criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores, que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras aproveitosas sofrem-lhe em todos os lugares a perseguição implacável, e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Capítulo 75. Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo, Filipenses
2,14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve, não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, quanto estiver em nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Pão Nosso, um livro da coleção Fonte Viva, narrado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 76. As Testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, Hebreus 12:1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita, e, em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida, juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito, amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado. Enquanto perdura a nova tarefa, eles falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor.
Capítulo 77. Responder. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Paulo, Colossenses 4:6. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é indispensável não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo, com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará, com benefício, determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Capítulo 78. Segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo, Romanos 8:13. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere, e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do benefício a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre, e, se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou às melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel?
Capítulo 79. O Mas e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, Filipenses 4:13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos, segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Capítulo 80. O não e a luta. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus, Mateus 5:37. Ama, de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, o não deve ser dito sem a aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente na qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer.
Pão Nosso, um livro da coleção Fonte Viva, narrado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 81. No Paraíso. E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através da simpatia particular, mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que daquele momento em diante o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a esta altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que, com Jesus, o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pela qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Capítulo 82. Em Espírito. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, Romanos 8:13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. A avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Capítulo 83. Conforme o amor.
Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Paulo, Romanos 14:15. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendam a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também a ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais, por se encontrarem a si mesmos dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a tua bondade à frente da análise, e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Capítulo 84. Levantando mãos santas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Paulo, 1 Timóteo 2:8. Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas, que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, desprendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação desprendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara antes de tudo se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis.
Capítulo 85. E o adúltero. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. João 8:4. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido o igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Pão Nosso, um livro da coleção Fonte Viva, narrado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 86. Intentar e agir. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Paulo, Hebreus 12:13. O homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideias superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com um material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se, como podem, nas margens do serviço de ordem superior e, de quando em quando, se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases a fim de que não desviem inteiramente dos divinos desígnios.
Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Capítulo 87. Pondera sempre. E o que de mim, diante de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo, 1 Timóteo 2:2. Os discípulos do Evangelho, no espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não reportamos aqui o ato da semeadura geral da verdade reveladora, nem a manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremos-nos de que o próprio Mestre reserva lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles que já podem identificar os problemas com a visão iluminada agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Capítulo 88. Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Paulo, Hebreus 12:7. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem traduzindo advertência sagrada e silenciosa. Mas na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina
e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. E, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Capítulo 89. Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Jesus. Lucas 6:22. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questões líquidas nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divinas esperanças. Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O Mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem nas desmesuradas ambições. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Capítulo 90. O Trabalhador Divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista. Lucas 3:17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado destas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado,
mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo.